Muito bem, estamos começando mais um Pode Ser, o podcast da CDI. Nós não para, já estamos no terceiro episódio. Você que está nos acompanhando desde o primeiro episódio, muito obrigado. Você que está chegando, está nos conhecendo agora, estamos muito felizes. Muito obrigado. E logo agora, de começo, no início, deixa aí seu like, coloca o seu comentário aí. Por favor, você que está desde o primeiro episódio, escreva aí: eu assisti o primeiro episódio. Você que não assistiu, escreva: vou logo assistir o primeiro episódio. Cara, nós o primeiro e o segundo. Oi? O primeiro e o segundo, né, Murilo? O primeiro e o segundo, por Sim, favor. por favor. Se você assistiu o primeiro, vai lá e assiste o segundo, que está importante e muito bom. E quero te incentivar, compartilhe com seus amigos. Sim. Queremos chegar à meta de 1.000 inscritos aí no nosso 1.000 é canal. pouco. 1.000 é pouco, né? 1.000 é pouco. 10 mil. Pro canal que tem 2.000 de potencial de inscrito. 2 milhões de potenciais. Quem acompanhou o primeiro podcast aí já viu. Ou melhor, o segundo podcast que você falou isso. Foi fantástico. Não, foi no primeiro. Foi no segundo. Foi no primeiro. A gente não tinha patrocinado. Ah, não, foi no primeiro. Foi no primeiro. No segundo, tu Deu tão certo que no segundo já tinha patrocinador. Você é o cara, Charles, e nós não para, que o negócio tá ruim. Manaus vai ficar pequeno pro Pode Ser, vai ou não vai? Vai, com certeza. Com certeza vai ficar. E o assunto de hoje é muito bom. Nós vamos falar sobre discipulado na igreja. Quanto é importante discipulado para a igreja e para sua vida, eu tenho certeza disso. Então já quero te convidar aí. Vai até o final, porque esse negócio aqui vai pegar. E vou te dizer uma coisa, que minha frase é essa aqui pra vocês, meus amigos. Eu preparei com muito orgulho. Vou te falar, discipulado não é uma grande sugestão, é uma grande ordenança e deve ser obedecido. Eu sou o Murilo Pereira, meus amigos. Bora pra cima, Charles, é sua vez. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Tô muito feliz e a minha frase é: salvação sem discipulado é graça barata. E meu nome é Charles Lima. Vamos lá, pastor. O negócio tá bom demais. Vai pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem. Fala, meus amigos, você que está nos assistindo nesse podcast e que tem nos acompanhado aí nos capítulos anteriores. Hoje o assunto tá muito bom. Hoje nós vamos falar sobre o discipulado bíblico e a minha frase aqui é a seguinte: no processo do discipulado, quem não compreende o segue-me nunca obedecerá o ide. Então, eu jogo aqui. Eu não esperava essa não, hein? Eu jogo o tema em cima dos peitos do César aí. E meu nome é Felipe Batista e nós estamos juntos aqui durante 1 hora para conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Fala, meus amigos, eu me chamo César, é um prazerzão estarmos reunidos aqui mais uma vez. É o nosso terceiro episódio do nosso podcast, né? E hoje o tema muito importante, muito crucial, a gente vai falar sobre discipulado, né? O método de Jesus. E em períodos que a gente discute muito sobre relações, né? Relações saudáveis e relações tóxicas, a gente pode notar isso também no discipulado. Então a gente vai estar tratando muito sobre isso. E a minha frase é: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Rapaz, e o negócio tá pegando. Eu tô falando pra ti que tá bom demais. Esses caras dessa mesa é autarquia. Como que fala? Perdão, eu errei aqui. Autarquia. Autarquia, rapaz. Vocês estão outro patamar. Eu estou do lado de querubins, serafins, né? Ah, vai, o Murilo começar. Não vou começar, mas tem que começar com esse bom astral. E a gente quer fazer o seguinte: a gente chamar a vinheta e começarmos com esse assunto maravilhoso. Recomendarmos bons livros. Siga aí, olha. Esse aqui é um dos grandes livros que nós queremos te recomendar. Cara, leia isso. Reformando o Discipulado do Jean. Cara, esse livro nos ajudou muito a entender esse assunto. Tem um outro livro sensacional que se chama do Dietrich Bonhoeffer. É um outro clássico, Discipulado. É incrível. E um outro grande livro que nós não colocamos aqui na mesa porque o nosso pastor esqueceu em casa e foi a colinha dele. É sobre Discipulado, 9 Marcas, de Mike Dever. Sensacionais. Livros que você deve ter aí na sua casa para você fazer a leitura e os seus estudos. Vai te abençoar muito. Então bora para esse assunto maravilhoso? Bora. Partiu? Partiu. Então é nóis. Chama a vinheta, Mike.
agora pro assunto, então, tá na mesa o assunto discipulado. Vamos lá, vamos discutir isso, quão importante é com meus amigos. Irmãos, o que seria discipulado? Qual é a melhor forma de entendermos discipulado bíblico nas Escrituras, olhando à luz da palavra? O que Jesus, o que Deus quis nos ensinar, nos inserir com o discipulado? Manda bala, o que vocês acham? A palavra discipulado, ela vai nos trazer duas realidades, né? É interessante a gente pensar dessa forma, né? E a primeira realidade é, no discipulado, eu me tornar um discípulo de Cristo, né? Sim. E a segunda realidade é eu ajudar outras pessoas a se tornarem discípulas de Cristo, né? Então a gente pode olhar o discipulado nessa ótica. Primeiro eu me torno, segundamente eu vou ajudar outras pessoas a também se tornarem Discípulos de Jesus, discípulos de Jesus. É isso aí. O discipulado bíblico, ele vai ser enfatizado por Jesus, né? Mateus 28, 19 ao 21, ele vai dar ali a sua ordenança, que Sim. foi a tua frase, né, Murilo? Eu fiz um plágio aí, Tu né? fez uma adaptação, né? Fez uma resenha. Então, Jesus, ele vai dizer, ide fazer discípulo em todas, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ide e fazer discípulos, ele não é uma opção, ele é um mandamento. Na verdade, ele precisa ser levado muito a sério como uma instrução de primeira instância de Jesus. Em primeiro, é algo que eu preciso dar ênfase a isso. Porque quando a gente vai ver o desenvolvimento da igreja, a gente observa que uma igreja ela não consegue se desenvolver biblicamente se não for por meio do discipulado. Sim. Então, o discipulado ele é bíblico, ele é uma ordenança de Jesus, ele é o modelo da igreja, né, neotestamentária, ele é a forma eficaz de discípulos de Jesus ajudarem outras pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. Então, se a gente traz isso para uma realidade bíblica, nós vamos observar que toda a igreja primitiva ela caminhou nesse conceito. Então, é até interessante a gente perceber que não tem como uma igreja hoje, no século XXI, não se desenvolver de uma forma saudável se não for por meio do discipulado. Uma igreja que ela não vive o discipulado ali bíblico, ela não vai ser uma igreja saudável, ela não vai conseguir desenvolver cristãos saudáveis, porque de fato foi uma ordenança de Jesus. E assim, né, como a gente leu no livro e a gente teve até a conferência, todas as últimas palavras de um homem são palavras importantes, né? Concorda comigo? Sim. Então, a gente vê ali Mateus 28, uma das últimas um dos últimos discursos de Jesus, né? Sim. E ele poderia falar qualquer outra coisa, mas ele dá ênfase, né? Concorda? Vamos supor, Charles, né, Murilo, se você estivesse ali nos últimos Momentos dias da Terra, minutos. você ia pautar muito bem o que você ia falar, né? Você só ia falar o que fosse importante. Se você fosse deixar uma lição de vida para alguém, você ia deixar algo assim que para você é importante. E quando a gente percebe, Jesus sabia que ele ia voltar para o céu. E ele deixa essa ordenança. Ele diz, ide e fazei discípulos. Então, o discipulado ele é bíblico e ele precisa ser levado de uma forma à risca, assim, de uma forma coerente. E é isso, né? Eu acredito que é importante a gente ter essa compreensão. De fato, eu vejo que sim. Nós podemos já concluirmos que um princípio da vida cristã, um princípio da vida da igreja está nesse âmago, né? Fazer discípulos, ser discípulo de Jesus. E, consequentemente, ser discípulo de Jesus é se parecer com Jesus. Parece óbvio, mas quando o óbvio não está mais claro, nós não vemos mais pessoas sendo discípulos de Jesus e fazendo formadores de discípulos de Jesus. Sim. A gente vê gente formando pessoas à sua própria ideia, imagem e semelhanças aí afora, né? Tanto é que o discurso de Jesus é ir de fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz, ensinando-vos, né,
tudo que eu tenho, a guardar tudo que eu tenho ensinado para vocês. O discipulado, ele não é nos meus termos, né? Boa, é isso aí. Eu não vou colocar e pautar a vida da pessoa diante dos meus termos, mas sim diante dos termos de Jesus. Né? O mandamento não é para me fazer vários Césares. Né? Eu acredito que o mundo não precisa de vários Césares, mas ele precisa de muitos Cristos. Vários Cristos. Uau. Caraca. Essa vai dar corte de podcast. O César, Ele tá gostando. Filósofo. tudo hoje. Tá filosofando muito esses dias. Eu acho que o César sabe que eu vou fazer os cortes e ele pega assim, eu vou soltar um... eu vou fazer Ele se uma planeja, que ele vai fazer, né? ele se planeja. Estrategicamente, né? É o que tudo parece, é o que O tudo conceito indica. de estratégia. É o conceito de estratégia dele. E o Mas que eu é quero, realmente Murilo, isso. o que eu quero colocar na mesa pra gente comentar, falando sobre essa importância do discipulado, é que isso ocasiona, porque a gente percebe que existem várias igrejas que não têm trabalhado esse discipulado saudável, e a gente percebe que os membros cristãos, eles estão ali, de certa forma, não se desenvolvendo, não amadurecendo pela falta desse discipulado. Verdade. Então, mais do que falar a importância do discipulado, também citar o que acontece quando não tem esse discipulado, né? Nossa, olha, eu tenho um ponto de vista muito explícito. Charles, no meu ponto de vista, conversando sobre isso, em outras conversas também, eu vejo que assim, a galera tem muito confuso esse conceito primário aí do discipulado. É muito confuso. É uma confusão, né, de conceitos. É uma confusão de conceito. Existe essa ideia, está muito distante hoje em dia do diálogo da igreja, né, pastor? Acho que está muito distante. Então, assim, como você mesmo disse, quando a pessoa está distante disso, é até difícil ela ver o tão distante ela está de ver o problema disso, de não viver isso. Ela não sabe, né? Ela não sabe. Ela não sabe que ela está precisando de um verdadeiro discipulado. O discipulado, ele interfere... Porque na cabeça Desculpa, dela, ela pastor, pensa que está te sendo interrompi. discipulada. Pode falar. Mas Tá o bom esse discipulado, ele interfere diretamente na maturidade do cristão. Nossa. Né? Sim. Diretamente na maturidade do cristão. Eu, olhando minha caminhada, os momentos que eu não era discipulado e não era acompanhado foram fases que eu não amadureci. Né? Não se desenvolveu, Não né? me desenvolvi. Mas o momento que eu cheguei Verdade. e comecei a ter um acompanhamento bem consistente, um discipulado bem consistente, eu amadureci. Né? Então a gente pode observar que a pessoa que ela vem no culto só no domingo, ela tem essa defasagem de maturidade, diferentemente da pessoa que ela está sendo discipulada constantemente. Né? Então a gente pode observar esse lado aí. Quando a gente fala do que é discipulado, é importante a gente também entender o que não é discipulado. Não é discipulado, verdade. Porque isso faz parte totalmente dessas confusões que a gente vê hoje na mente da galera. O que não é discipulado? Estratégias de crescimento de igreja não é discipulado. Embora, e eu não estou descartando... Porque estão mais focados em ganhar do que É isso discipular, aí. né? Eu não estou descartando a estratégia, eu acho ela importante. Eu acho que toda igreja tem que ter a sua estratégia de crescimento, porque a igreja ela vai crescer, ela tem que crescer. A gente tem que pregar o evangelho para o máximo de pessoas possíveis, sim. Ela tem que crescer de uma forma saudável, né? Ela tem que crescer, ela vai crescer. A igreja Ela saudável vai cresce. crescer, ela vai crescer. Mas assim, estratégia de crescimento de igreja não é discipulado. Né? Vamos colocar em pauta aqui as estratégias de crescimento que a gente vê, principalmente aqui no nosso estado, no Amazonas, Manaus. Né? Hoje a gente tem uma estratégia que é muito boa, né? Diga-se de passagem, que é a visão celular. Mas a visão celular, ela não é um projeto de discipulado. Está disfarçado de discipulado. É né, um não? disfarce de discipulado. É um disfarce de Ela discipulado. não forma discípulos, então, de Jesus. Ela é mais uma estratégia de crescimento. Ela forma líderes funcionais. Funcionais. Isso é muito funcionais. perigoso. Isso é muito perigoso porque tem muita gente que confunde, que nós vamos retomar aqui e falar. O risco de acharmos que nós estamos sendo discipulados, estamos em uma linha de crescimento, de maturidade no Senhor, em vários mas não. Está numa linha de crescimento exponencial do número. Sim, é porque o que acontece, né? Eu fui da visão celular há anos, né? Eu sei como é o processo todo. Repito e digo aqui, não sou contra, respeito quem trabalha, né? Respeito, mas assim, a gente não pode se enganar em achar que esse tipo de trabalho, esse tipo de visão é discipulado, porque não é discipulado. O que é discipulado? Discipulado são discípulos de Jesus
ajudar outras pessoas, foi colocado pelo César, a se formarem, a serem transformados em discípulos de Jesus. Através do ensino da palavra, dos mandamentos de Jesus, né? Através da palavra de Deus, através de uma vida devota, de uma vida piedosa, né? É o que Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O problema de a gente entender o que não é discipulado é porque, assim, na maioria das vezes, algumas estratégias de crescimento, as pessoas elas estão tão focadas em crescer a igreja, né, elas estão tão focadas em crescer a igreja, que elas negociam alguns princípios bíblicos importantíssimos para a maturidade cristã. Geralmente, as igrejas que trabalham, né, nessas estratégias e esquecem o discipulado, o tanto de pessoas que entram é a mesma quantidade de pessoas que saem. César tá rindo olhando para mim aqui. Esse assunto está será muito que isso bom, tem a ver com a renda meu da irmão. igreja? Porque é uma igreja que só prega, só vem, fica... Rapaz. Acontece até um giro de crente dentro da igreja, né? Entra e sai, Gera uma multidão, né? E gera mais renda ou não? Com certeza, vai gerar. Quanto maior o fluxo, maior é a renda, maior o volume. Eu tenho uma frase antiga disso, enquanto eu estava em São Paulo, sobre isso, né? O número... não se mede a igreja saudável não se mede pelo número de membros, Sim. mas pelo tanto de conhecimento e de maturidade que tais membros têm sobre o Senhor. É interessante a gente falar sobre isso, né? Jonas Madureira, ele até aborda esse tema no livro dele, né? O custo do discipulado. Sim. É que o discipulado ele tem um custo, né? E quando a gente vai falar sobre o que não é discipulado e essas estratégias de crescimento que amontoam bastante gente, vem à memória um texto que ele cita até no livro dele, que é o texto de Lucas 14, né? Versículo 25, que diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ele e disse... Jesus se voltou para a multidão e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se alguém não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. A gente pode observar aqui que o discipulado ele tem um custo, né? Tem um custo. Tem um custo. Existe um esforço extremo para ser discípulo de Jesus. E quando a gente vai para a estratégia de crescimento, a gente tem uma multidão. Não, eu tô sorrindo aqui porque tá muito bom, é isso. A gente tem uma multidão que não entende esse custo. Sim. Que não entende. Outra coisa que não é... Talvez não é nem interessante, desculpa, posso cortar, não é nem interessante, porque quando entra o custo e o tempo que leva... É uma peneira. É uma peneira. É uma peneira, Aí é uma perde peneira. muita gente, leva O muito tempo. discipulado é uma peneira. E o próprio Jesus, ele está peneirando aqui, né? Ele está separando aqui os homens dos meninos, né? A gente Quando pode ele, colocar dessa quando ele forma. fala, né, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, uma galera vira as costas e vai embora. Ele olha para os discípulos e diz: e aí, vocês também não vão, não? Nossa. Né? Vocês não vão, não? Mas quem estava sendo discipulado, que era Pedro, disse, né? Para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Porque estava sendo discipulado, porque estava no processo de discipulado. Agora, é interessante isso, né? Porque hoje a gente vive num mundo moderno, onde várias estratégias neurais, né? Neurociência, etc., Emocionais. vem e entra no cenário igreja e rouba algumas coisas. Por exemplo, gestão de pessoas não é discipulado. O Felipe veio com tudo hoje. Ele Dois pés na porta e... O que o pastor Felipe não fez semana passada, ele está fazendo nesse discipulado. Vai lá. Gestão de pessoas é um tipo de estratégia que é usado muito em empresas para gerir pessoas, para manter a ordem, para fazer com que as pessoas trabalhem em equipe, né, para ajudar pessoas a se potencializar, a extrair o melhor daquela pessoa, a ajudar aquela pessoa no momento que ela estiver ali com algumas dificuldades. Quem trabalha no ramo de metas, de vendas, geralmente os gerentes, os chefes ali, os patrões, eles têm o curso de gestão de pessoas para aprender a gerir, para lidar com a sua equipe, né? E hoje a gente vê o coach muito forte dentro da igreja, assim, e a gente percebe que
muita gente, né, muitos pastores e muitos líderes, hoje eles também encaram o que deveria ser discipulado como um gerenciamento de pessoas. E é lógico, eu como pastor de igreja, eu sei e eu gerencio, eu uso de técnicas de gestão de pessoas, sim, mas é importante a gente separar, é importante a gente separar que, assim, gestão de pessoas é isso aqui, discipulado é isso aqui. Vou dar um exemplo claro aqui. Gestão de pessoas. Aonde eu aplico gestão de pessoas? O Murilo está brigando com o Charles. Sim. Porque o Murilo quer sentar na cadeira do Charles e o Charles não quer dar lugar para o Murilo. E aí vai cair aonde? Na mão do pastor. O Charles vai dizer, o Murilo quer meu lugar e tal. O que eu vou fazer? Eu vou gerir eles. O Murilo vai sentar no chão, né, Murilo? Murilo, senta no chão. Eu vou gerir eles, eu vou dizer, Murilo, por que tu quer pegar o lugar? Me explica aí, me dá aí a tua concepção. E eu vou gerenciar o ponto que eles vivam em paz e em harmonia. Isso é gestão de pessoas. Sim. Agora, o discipulado, ele vai mais profundo, porque eu vou chegar com o Murilo e eu vou dizer, Murilo, biblicamente você está errado, por que você quer o lugar do outro? Uhum. Você vai ensinar nesse caso, você vai... Eu vou ensinar, eu vou cavar. Vai cavar. Eu vou cavar. Eu vou te ensinar os conceitos bíblicos a palavra sobre de dois gumes, né? Aquilo que eu identifiquei. Mas a galera não quer, porque geralmente isso daí dá trabalho. Sabe o que é o discipulado? É o saneamento básico da igreja. Pastor, por favor, repete isso aí de novo. Eu vou fazer o corte. Eu que faço os cortes aí. O discipulado é o saneamento básico da igreja. Mas por quê? Porque seria o saneamento básico da igreja? Como se fosse a base, né? É necessário, eu entendo que seja. O que é o saneamento básico hoje? Né? É o esgoto, né? É o tratamento, né? É o tratamento. O saneamento básico é basicamente, quando eu falo que o discipulado é o saneamento básico, eu estou dizendo que o discipulado ele vai tratar as coisas mais horrendas. Básicas e necessárias. Básicas, necessárias, as problemáticas. Ele vai tratar, o coração. os pecados, ele vai tratar os traumas, ele vai tratar as origens, ele vai cavar, ele vai entrar lá dentro. Ele não é algo superficial. E é por isso que tem muita gente que não aguenta o discipulado, porque ele não está disposto a entrar nesse lugar com a pessoa que o discipula. Então, por isso que muitas igrejas, o discipulado não é importante, nem importante, não vou usar essa palavra, que eu não quero ser extremista, mas assim, não é tão, como eu posso enfatizado. Não chama tão relevante. Não é tão relevante para alguns, porque vai espalhar, vai expulsar alguns. Vai ter o custo. Vai ter o custo. A gente vê hoje aí, né, que o discipulado ele é o método de Jesus, o próprio Deus veio e colocou esse método, né, de cuidado, de fazer pessoas serem parecidas com ele. E a grande problemática é que eu vou colocar a gente, né, não sendo a gente, mas o ser humano, ele tenta criar outras formas e outros métodos, né, como se o do próprio Jesus estivesse errado, né, querendo trazer essa realidade, e fica bastante complicado a gente lidar com esse tipo de coisa, né. Então a gente vê em todos os ambientes aí disseminando, como o pastor falou, gerenciamento de pessoas, o coach para lidar com o emocional, e esquecendo do discipulado que é cruz, que é custoso. Que emana da palavra. Que é arrependimento. Que emana da palavra. É isso mesmo, Cezão. Cara, isso é tão doideira, porque assim, hoje a gente vive... vamos ser realistas aqui? Vocês estão com medo de ser cancelado? De cancelado só basta o André Valadão agora. Meu amigo, eu tô com medo de ser... Caraca! Só de falar André Valadão já tenho medo de cancelar e cair. Eu tava pensando como que a gente ia colocar o nome, André essa Valadão. situação André aí Valadão, aqui na mesa, mas você foi genial, Murilo. Então, o que acontece, né? Hoje a gente vive... onde, infelizmente, muitas igrejas elas são tóxicas, né? Muitos líderes narcisistas. É importante até a gente pontuar isso, pastor, porque a galera pode achar... Tem uma galera aí que está achando que a Bíblia é tóxica, né? Sim. Então, é importante a gente colocar de forma que a liderança tóxica
E o discipulado saudável, que é aquele que te ajuda realmente a morrer, né? Separar. Porque a galera vai achar que o pastor ou o meu discipulador tá me tratando, isso é tóxico. Não, isso é bíblico. Aí vou voltar a falar o que nós falamos sobre o que é o evangelho. Aí a pessoa tem a definição a partir disso do que é o discipulado. Então, isso é discipulado? Se tu fosse me perguntar o que é um líder tóxico, o que é um líder narcisista, o que é um líder tóxico? Um líder tóxico, uma igreja tóxica, é aquela igreja que ela trabalha na hipocrisia. Ela trabalha na hipocrisia, no legalismo, numa exigência muito forte de coisas que quem exige não cumpre, quem exige não faz, né? E aí o que acontece? Aí a gente vê líderes narcisistas. O que é um narcisista? O narcisista é aquele que se preocupa com a sua autoimagem, ele trabalha para se autopromover, ele quer ser o centro das atenções, ele é o inquestionável, ele é ele é aquele que ele não pode ser contrariado. Se você contraria ele, você ir contra as ideias dele, tu é rebelde, tu é o Satanás. O que é isso, pastor? É o imperador? É o imperador. É o senhor da igreja. É o senhor feudal. Senhor feudal. Senhor feudal. Senhor feudal. Infelizmente eu falo isso aqui com muita tristeza no meu coração, porque infelizmente isso é uma realidade. E assim, tem uma galera que eu já vi. Você que está assistindo aí, eu já vi, Charles. O cara tá indo embora da igreja, ele diz: "Bênção, meu apóstolo". Aí ele beija na mão assim. E o outro beija na mão dele. Mas a galera não pede bênção nem do pai e da mãe, mas pede do apóstolo. Aí a gente vê que, às vezes, a maioria da galera que está nesse ambiente, nesses lugares que se parece que é casa de discipulado, mas não é, eles não concordam com a postura do líder. Sim. Olha que doideira. Eles não concordam com a postura do líder, eles reprovam às vezes o que o líder fala, o que o líder faz, mas eles não saem daquele lugar por quê? Porque eles estão totalmente em prisões emocionais. E aí isso entra em um outro fato de que não é discipulado. Um discipulado, ele tem que te transformar em uma pessoa livre para viver a vontade de Deus, não um escravo da gratidão e da placa da igreja que ele serve. Rapaz. Porque se criou nesse meio que se a pessoa sair sem a bênção do pastor, vai sair debaixo de maldição. E as pessoas têm medo de sair debaixo de maldição. Por quê? Porque o que acontece? O que não é discipulado, é o que a gente está falando aqui. Eu não estou fazendo discípulos para mim. Eu não estou fazendo discípulos para a igreja ascender. Eu estou fazendo discípulos de Jesus que vão trabalhar pela igreja do Senhor. Então, se um dia alguém chegar comigo e falar: "Pastor, eu acho que eu vou ter que ir para um outro lugar e tal", eu vou dizer: "Meu filho, o tempo que tu ficou comigo, tu aprendeu? Tu recebeu de Deus? Tu entendeu? Vamos orar aqui um mês para me sentir paz no meu coração, para ver se é de Deus mesmo isso daí, porque eu também não quero que você tome uma decisão equivocada. E a gente vai orar junto, e daqui a um mês eu sei que Deus vai falar, porque Deus fala. E aí Deus fala: vai na bênção, vai no manto, vai, seja luz, seja bênção onde você for. Eu não estou criando discípulo, eu não estou criando expectativa em pessoas, porque o discipulado é para fazer discípulos de Jesus, não discípulos da minha denominação. Está cheio de pastores achando que são dono dos discípulos, né? Achando que são dono da igreja. E aí já olha para o membro da igreja como: ele é meu, ele não pode ir para lugar nenhum. Se tu for, tu me traiu. Se tu for, eu investi tanto em ti, e aí agora tu foi embora e eu fiquei. Mas que doideira é essa? Sendo que eu estou discipulando as pessoas para Cristo, as ovelhas. Eu gosto de usar essa frase, né? Os maiores pastores da Bíblia pastorearam as ovelhas que não eram deles. Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro, não é verdade? Davi pastoreava as ovelhas do seu pai. Jacó pastoreava as ovelhas do seu tio Labão, né? Os maiores pastores da Bíblia pastorearam ovelhas que não eram deles. Para quê? Para deixar claro para nós que as ovelhas não são nossas. São do Senhor. São do Senhor.
a gente só pastoreia, a gente só discipula, mas elas são exclusivamente frutos e propriedades do Senhor. Então, a gente vê que no meio dessas questões de discipulado, que não é discipulado, né, que é um discipulado disfarçado, existe muita situação complicada, como o apego emocional, como tantas coisas, tantas aberrações que a gente vê na igreja, infelizmente, que é fruto de uma falta de entendimento sobre discipulado, tanto do líder quanto da pessoa que está ali naquela realidade, vivendo aquilo, e ela não sabe o que é aquilo. Voltamos, então. Retornamos aqui. O que deve nortear o discipulado bíblico, o discipulado na igreja? Boa, Murilo. Agora você está sendo um âncora, isso. Eu gosto quando você assume esse papel. Era tudo que eu te pedi. Acertou, Murilo, acertou, responde aí, Cezão, que eu já falei muito. O que vai nortear um discipulado bíblico está na própria pergunta, cara. A Bíblia. Boa. Né? A Bíblia ela vai nortear um discipulado bíblico, né? A gente vai notar aí que Jesus ele passou aí 3 anos, né? Vivendo com os seus discípulos, né? Cumprindo seu ministério. Então a gente pode observar que o discipulado é vivência, né? É vivência. Eu vou estar aqui num relacionamento, né? A pessoa ela vai me ver, eu vou observar ela, ela vai me observar. Eu já sou um imitador de Cristo. Né? É bastante interessante. Eu falei que o discipulado ele tem 2 veias, né? A primeira é eu me tornar um discípulo de Cristo e depois eu ajudar outras pessoas a se tornar discípulos de Cristo. Eu não posso ajudar outras pessoas a se tornarem discípulos de Cristo se eu não sou discípulo de Cristo. Tem que se certificar que você antes seja de fato um discípulo de Cristo. Entendeu? Então eu não posso ensinar outras pessoas a serem seguidores de Cristo se eu não faço isso. É muito interessante como Paulo ele chama a responsabilidade para ele mesmo, né? Ele não fala, olha, segue Jesus, não, ele fala, me imitem assim como eu imito a Cristo. Tem uma pergunta para ti, César, já que tu tá... A gente pode dizer que Paulo é o único que poderia se autoafirmar como, ou autodizer, sejam meus imitadores? Ou isso é para nós também? Porque eu vejo muita gente falando... Tirando a responsa dele. Né? E falando, não, mas era Paulo. Paulo poderia dizer isso porque é Paulo. Né? Sejam meus imitadores. E aí, como a gente coloca isso? Eu penso da seguinte forma, imitar é uma coisa, seguir e adorar é outra. A galera confunde muito isso. Elas dizem assim, não olhe para os homens, porque os homens vão te frustrar. Porque os homens são falhos. De fato, nós somos falhos. E agora, a colocação é separar. Eu não me pauto nos homens. A minha fé não está baseada no Murilo, que é meu líder. A minha fé está em Cristo. Mas Cristo chamou o Murilo para ser meu exemplo. Para ser minha baliza, minha referência, porque o ser humano precisa de referências, entendeu? Então, quando Paulo ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele estava dizendo, eu sou uma referência de um bom cristão. Então, nós precisamos ser essa referência de um bom cristão. Não vamos tirar a responsa de nós, não. Pelo contrário. Podemos, é o irmão mais velho, né, da parada, né? É isso mesmo. Você vê que o irmão mais novo, ele sempre vai querer ser parecido com o irmão mais velho. Ou com o pai, né? O pai. Que é referência. Então, a nossa obrigação é também de chamar a responsabilidade para com os nossos discípulos. Né? De me imitem como eu imito a Cristo, assim como o Paulo chamou a responsabilidade. Nós somos a referência, o padrão mínimo. Sim. Cristo é a máxima e nós estamos apontando para Ele. Então, quando as pessoas olharem para nós, elas precisam notarem isso, observarem isso. Isso é tão legal porque, assim, se a gente quiser chegar no nível de Jesus, nós não vamos conseguir. Sim. Porque Ele é perfeito. Mas se eu quiser chegar no nível do Murilo, eu consigo. Porque ele não é perfeito. Ele é uma referência que me possibilita chegar no nível que ele está. É por isso que Paulo diz, me imitem. Aí quando a gente traz essa frase, imitar no proceder, imitar na vivência, imitar não só nos comportamentos, mas nas reações também. Né? Porque o que é o comportamento? É algo que eu me disciplino em fazer. Reação é algo que eu me pego de surpresa. Então, é isso aí. Um pouquinho.
Então, uma coisa muito importante para nós pontuarmos aqui para as pessoas é falarmos que o discipulado tem alguns pilares, tem algumas coisas, e uma delas é a ortodoxia. Talvez algumas pessoas nem saibam qual é esse termo, ortodoxia. O que seria ortodoxia? É uma línguas estranhas, Você está falando línguas estranhas? mistério. É mistério, não, isso aí é mistério. Isso aí é Xalaba. né? Mas a ortodoxia é muito importante. O que é a ortodoxia? É o ensino correto, né? O ensino centrado nas escrituras, no mandamento do Senhor, naquilo que de fato o Senhor nos coloca como diretriz, né? Mas não só isso. Porque, vamos lá, se um discipulado tiver a ortodoxia, mas não tiver uma outra palavra que parece parece línguas, né? A otopopatia. E aí, já ouviu falar? Eita. Meu amigo, eu acho que eu nem pronunciei tá correto, mas eu tenho minha cola. aqui. Eu tenho minha O homem cola tá aqui. teológico. A otopatia e a otopracia. Se não tiver Praxia. Otopraxia. Ortopraxia. Se não houver essas... Deixa eu te ajudar. Meu pai... A sabedoria pastoral falou mais alto agora. Eu sou um teólogo, ou melhor, né? Nem sou teólogo, eu sou um cara tentando se formar no fundo da garagem. Meu pastor, ele foi para uma Para de sala de graça. aula. Estudando aos pés de Felipe Batista. Mas aí que tá. A otopracia e a otopatia tá relacionada. A gente tá brincando, mas o que é Mas é esses sério, né? essas três coisas aí? Vamos lá, vamos discutir, né? Que seria o ensino correto, né? O comportamento correto também, né? A atitude correta. E a prática correta. A prática está no comportamento, na Sim. otopracia. Sim, E otopatia seria o sentimento, né? Sim. Então, nós precisamos entender que Jesus nos ensina a andar, né, com o sentimento correto, com as atitudes que deveríamos estar correto, mas também com o ensino correto. Sim. Então, quando uma pessoa chama... Vamos falar do nosso discipulado convívio aqui da igreja. Né? Eu achei até legal, né, para as pessoas mais ou menos... Nossa, como que nós convivemos discipulado aqui? Não é só no ensino, né? Não é só com o nosso livro Start, Sim. com o catecismo, né? Catecismo Nova Cidade, aqui que a gente adotou também aí. Mas nós também trazemos as pessoas para que elas nos observem. Isso não é uma coisa inegociável, né? Dentro do discipulado, observar as atitudes, o comportamento, os sentimentos, as reações. Porque senão, não é discipulado também. A pessoa... Sim, sim. Como que vocês acham disso aí? O discipulado bíblico, e a gente está falando de discipulado bíblico, ele tem a sua base em Atos 2,42. Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração, né? Então, inclusive, comunhão é um assunto para um outro podcast, né? O que de fato é comunhão? Comunhão, né? É outro assunto que a galera pensa que comunhão é só sentar na mesa e comer junto e brincar e tal. Não tem nada a ver com comunhão. Mas, enfim, o que acontece? O discipulado, ele precisa caminhar no âmbito do afeto, do relacionamento, né? Eu vou discipular o César, um exemplo. E primeiro eu tenho que construir um relacionamento com o César, né? Através do meu relacionamento com o César, ele vai me dar abertura para que eu entre em alguns lugares da vida dele. E entrando em alguns lugares da vida dele, eu vou usando a ortodoxia, eu vou colocando dentro dele verdades bíblicas, eu vou transferindo, porque discipulado é transferência, Sim. né? Agora, se eu discipulo sem o mínimo de afeto, de afeição pelo César, ou sem o mínimo de relacionamento, eu não vou conseguir discipular ele. O meu relacionamento com ele vai ser mais de um professor para um aluno do que um discipulado. E vale botar aqui um parênteses aqui. A diferença de ensinar para o discipulado, porque ensinar não é discipulado. Olha, não é só isso, não é discipulado. Ensinar. Ensinar, um professor ensina, um mestre ensina, qualquer pessoa ensina. Mas se o ensino ele não tem relacionamento e afetividade, ele não é discipulado. Se não tem vida nesse caso, não tem vida ali com uma relação, né? Você está dizendo, isso uma aí. comunhão de fato. Comunhão, né? Uma comunhão. Um relacionamento, né? Onde tu vai conhecer a pessoa, onde a pessoa vai te conhecer, onde ela vai te Isso. observar. Será que isso é um dos motivos que a gente observa muitos líderes e muitas igrejas que não praticam esse discipulado
na verdade, que ele deveria ser tratado por falta de não querer ter o relacionamento. Se porque dá exclui da trabalho. comunhão. Se exclui Se da exclui da comunhão. comunhão. Porque dá trabalho discipular, não dá? Com certeza. Dá Às trabalho a vezes- gente discipular alguém, eu percebo que existe muitos líderes que Se exclui da estão comunhão. se excluindo disso porque não querem ter esse trabalho. Às Se vezes exclui. até o líder, o pastor, ele é inacessível, né, para quem quer ser discipulado, né? Ele se torna alguém que é tão superior que eu não consigo ter acesso a essa pessoa, né? Então, É verdade, cara. Eu tô querendo rir aqui, Ei, porque eu vocês lembrei, estão eu tocando na lembrei de ferida, algumas, vocês estão eu tocando na lembrei de ferida. algumas histórias, sabe, Charles? Às vezes eu fui visitar algumas pessoas, né? E as pessoas se sentiam até especial. Nossa, o pastor, pastor cara. veio aqui no meu O pastor na minha casa. Como se eu fosse a quarta pessoa da Trindade. E eu acho que a falta de comunhão e de relacionamento no discipulado é porque às vezes as pessoas não querem se expor. Uhum. E que é necessário no discipulado, né? A exposição, né? exposição. Como é que vai haver exortação no discipulado se tu não conhece a pessoa? Tem uma E como frase. que a pessoa vai ser tratada e curada se também não se expor? Tem uma frase que diz bem assim, que o discipulado é transformar o ser humano através da humanidade de Jesus. Uau, muito bom. Porque De o quem que- é, pastor? Eu vi aqui no Google. Fonte confiável. O selo de confiança. Eu achei que era o chat GPT. Eu não fui no chat GPT não, mas eu fui no É, Google muito lá bom. mais cedo e eu vi algumas frases, achei interessante. Então, essa frase eu achei assim muito real, porque as pessoas, para elas te darem aberturas, elas precisam ver que você é humano, entendeu? Elas precisam ver que você é carne e osso, pô, que você compartilha das mesmas situações, às vezes de crises até piores do que elas. Sim. Entendeu? E aí, quando ela começa a perceber que você, como líder, como discipulador, como pastor, tem as mesmas realidades, para alguns, isso é um problema. Porque eu já ouvi pastores falar, líderes falar bem assim, não, eu não posso me expor, porque senão a igreja vai ver a minha fraqueza e vai ser prejudicada. Não, a igreja tem que ver a minha fraqueza. Porque se eu crio um estereótipo de super-homem, eu estou ferrado. Porque o dia que eu não conseguir... E eu acho que é por isso que muitos líderes Mantém esse vivem... estereótipo, né? Eu sempre estou vivendo uma capa, eu visto uma capa. E vai ter que sustentar, eu vou né? ter que sustentar. E quão difícil é isso, irmão? Vestir essa capa e sustentar. E o líder que faz isso, ele está reproduzindo outros líderes a mesma imagem. A mesma imagem. A mesma imagem. Quão perigoso isso é, né? Caramba, Por outro Thiago. lado, também Não, a Charles. gente nota que... Olha o Thiago. Ei, esse podcast tá polêmico. Polêmica. Ei, pessoal, Eu eu, sinto- sei eu que o sinto- nosso papo tá muito bom, mas bora chamar aqui a nossa... Nosso patrocínio. Nosso patrocinador, porque eu tô com fome, ó. Bora. Eu vou te falar, esse podcast rende papo dois. Daqui a pouco a gente continua. Bora. Traz Pode. aqui pra nós, por favor, aqui. Faz o nosso- comercial aí, meu publicitário. A nossa equipe técnica aqui, nossa produção, traz pra nós aqui os nossos hambúrgueres artesanais lá do nosso patrocinador, Lá do Mac Burger Manaus, Mac né? Burger Manaus, localizado aqui na Rua da Estanave, ao lado ali da praça do 5º Batalhão. Então você que mora aqui na Compensa, aqui na Redondeza, na Vila Marinho, no Santo Antônio, no Lido do Vale, qualquer lugar aqui da Zona Oeste, quer pedir aqui esse hambúrguer artesanal delicioso que dá água na boca, entre lá no Instagram, tá? Do Mac Burger, acesse lá na bio lá o link deles e peça. Rapidinho chega na sua casa e é uma delícia, não é isso mesmo? É muito Vocês bom. vão falar um pouquinho de vocês que eu vou começar a comer. Eu vou só fazer um discipulado aqui na prática. Eu quero dar o meu lanche hoje para os meninos da produção, porque hoje só tem lanche aqui, só tem esses lanches aqui, então eu quero dar-lhe para vocês. Olha os caras comemorando. Vamos Pega aqui o lanche, dividir, Mike, vamos aqui, ó. dividir, vamos Pega aqui, ó. Dividir o pão. Hoje eu quero dar meu lanche pros meninos, mas não é porque, né, tá não muito teve. É porque eu nobre hoje. quero praticar o discipulado Você tá com nobre. eles. Muito bom, muito bom. A gente Tá estava bom. tratando sobre o ponto da Tu até me deixou distância, né? constrangido agora, modelo, ó. Pior Tá que ele já- dando ano teu, ele eu já até tô mordeu. comendo o meu. Não, Meu é Deus porque, do céu. é porque eu já comi um lanche hoje do Mac. Ó, vocês me aí eu perdoem, acho que tá? eu tô Mas de eu tô boa. tanta fome, é tão delicioso, tá? O hambúrguer do Mac, que eu vou comer o meu todinho, tá? Eu não queria deixar eles com água na boca hoje, não. Eu tava bem. Mas é isso. A gente estava falando do ponto da distância, né? Eu acredito que a galera, quando não é 8 é 80, né?
O outro ponto é uma amizade extrema sem propósito. É verdade. Boa. Né? Uma amizade extrema sem propósito. Então, o discipulado, ele necessariamente precisa ter uma amizade, né? A gente está falando, mas ela não pode se perder o propósito, né? O teu discipulador e o teu discípulo, ele não é só apenas o teu amigo. Você precisa entender que... Separar as coisas. Separar as coisas. Você está ajudando essa pessoa a morrer. Né? Você está ajudando essa pessoa... Senão você confunde as bolas. Senão confunde as bolas. Né? Então, às vezes, a gente deixa de cumprir um discipulado por uma extrema amizade e sem propósito. E isso não é saudável. Como foi a frase que tu falou no podcast passado, que o evangelho não é um bom conselho... Ele não é um bom conselho. Ele é uma boa notícia. Ele é uma boa Ele notícia. é uma boa notícia. E às vezes a gente corre esse risco de no discipulado ficar só dando bom conselho, né? E não expor biblicamente a boa notícia. A boa notícia. O discipulado, ele tem alguns riscos. Eu acho que é por isso que a galera tem alguns medos de entrar nesse âmbito do relacionamento. Porque também, às vezes, as pessoas... aquela pessoa que está sendo discipulada, ela vive talvez alguma carência emocional também, e às vezes ela deposita toda a sua carência naquela pessoa que está discipulando, e às vezes se torna até um pouco prejudicial, né? Então, o discipulador, ele precisa ter essa consciência, ele precisa ter essa leitura de cada pessoa. Agora, o fato é que o discipulado, ele precisa caminhar nessas vertentes que o Murilo falou. Afetividade, relacionamento, ensino bíblico, porque se ele não caminha de uma forma equilibrada nessa pauta, ele não vai ser eficaz. Porque quando a gente vai para os exemplos de discipulado na Bíblia, a gente vai ver Jesus, um dos maiores exemplos de discipulado, né? Mas antes de chegar a Jesus, vamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento. Elias e Eliseu, né? Moisés e Josué. Moisés, a Bíblia diz que quando Moisés ia orar no monte, Josué ficava no pé do monte esperando. Eliseu e Elias, quando Elias jogou a capa, Eliseu pegou e foi caminhar com ele. Tanto é que quando Deus leva Elias, Eliseu não queria deixar, né? Eliseu não queria, não, eu vou estar contigo até os últimos segundos. Tanto é que quando Elias sobe, a capa cai, quem é que pegou? Eliseu. Quando a gente vai para Jesus, Jesus chega causando na região ali de Jerusalém, e aí ele começa a chamar os seus discípulos. Ele chama Pedro, e ele chama Mateus, e ele chama João, e ele chama André, e ele vai chamando Felipe, e ele chama Natanael, e ele vai chamando o Simão Zelote, ele vai chamando os discípulos, e todos eles foram convidados a ter um relacionamento com o Senhor. E eles andaram lado a lado com Jesus. Eles dormiam e acordavam, faziam missões, sentavam e aprendiam, desenvolviam... Eu imagino assim... que o The Chosen, ele retrata muito isso, né? Um discipulado numa vida comum. Dia a dia. No dia a dia. Porque às vezes a galera pensa que é tudo sobrenatural, toda hora era sobrenatural. Não, às vezes eles sentavam, comiam, riam, brincavam, mas na hora do sério, Jesus botava o pessoal para sentar e era sério. E ali ele ia falando verdades bíblicas. Uma hora Jesus revelava o Pai, outra hora ele era mestre, outra hora ele era conselheiro, outra hora ele disciplinava, né? Então, Jesus, ele traz a galera para o relacionamento, uma caminhada pautada no ensino, objetivo de verdades bíblicas, porque Jesus estava, no momento ali, enquanto eles estavam com Jesus, eles eram discípulos, mas depois eles se transformaram em apóstolos. Então, o alvo do discipulado de Jesus nos discípulos era que, ao decorrer do tempo saudável, eles se transformassem em apóstolos, porque, de fato, quando o discipulado ele é bíblico, ele vai trazer maturidade. Né? Ele vai trazer maturidade. Então, quando eles estão nesse relacionamento, Jesus vai difundindo eles, transformando eles, até chegar a essa consciência
desse evangelho, né? Dessa graça poderosa do Senhor. Eu acho que esse assunto vai virar pauta 2, vai virar título virar de 2. novo. Vai, porque eu tô pensando em um monte de coisa aqui que Tem é muita importante. coisa que a gente muita não coisa falou, né? importante. Muita coisa Tem que a gente muita não coisa conseguiu importante falar. para falar. A gente tem que falar assim, cultura do discipulado é algo importante na Sim. igreja. Como viver a cultura do discipulado, como desenvolver a cultura do discipulado na igreja. A gente tinha que falar Como aplicar, como né? aplicar. A gente tá só no conceito A gente aqui, só tá né? no conceito, só tá trabalhando aqui de certa forma até que superficial, Os mas tem muita resultados coisa. do discipulado na nossa vida, né? Porque Resultados, frutos, é né? isso que nos trouxe até aqui, né? O discipulado. Tem muita coisa pra gente falar sobre isso aí. Eu sinceramente, eu colocaria aí, eu vou falar com você, você acha que não? Você colocar aí nos seus comentários. Você já deixou um comentário? Coloca aí no comentário. Por favor, próximo podcast, Discipulado Parte 2. Coloca aí, vamos interagir aqui com a gente. Por que isso é muito importante? Porque o Instagram, ou melhor, perdão, o YouTube entende que esse assunto é muito relevante e ele deve ser impulsionado para outras pessoas. Tudo como comentários, com curtida e compartilhamento. Tudo isso, nosso objetivo é com que E se pessoas você ainda não for aproximem. inscrito, né, Mundinho, no nosso canal, se inscreve aí também. Se não for inscrito ainda, por favor, coloque aí, se inscreva aí, ative os sininhos. Tudo isso vai impulsionar mais para que mais pessoas ouçam, para que mais pessoas aprendam conosco e muito mais, né? Cresçam a cultura do discipulado, né? Que as pessoas se tornem pequenos cristos, que de fato é isso que significa ser cristão. Eu quero jogar uma pauta aqui na mesa aqui para nós, né? Para a gente encerrar esse podcast de uma forma bem humana, né? Bem humana. Pegando o exemplo de Paulo e Timóteo, que foi assim, Timóteo foi um dos discípulos assim que deu assim um resultado absurdo no evangelho pela vida de Timóteo. O evangelho, a igreja ganhou Timóteo porque pelo empenho do discipulado de Paulo. E lembrando, né, quando o discipulado ele é eficaz, não é a denominação que ganha, não é o líder que ganha, mas é a igreja. É a igreja de Cristo. Um discipulado eficaz, quem ganha é a igreja. Aleluia. 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 Gerou corte, hein? Gerou corte bonito. É importante falar sobre isso. Pegando isso, né? E tem um texto que eu não me recordo aonde é que está na Bíblia, mas assim, tem um texto que fala que Paulo circuncidou Timóteo depois que ele já era grande, né? Quer dizer, o reconhecimento de Timóteo em que, por Paulo, que era o seu líder, que era o seu discipulador, e Paulo, entendendo a sua parte no processo, circuncidou Timóteo depois de grande. O que é o circuncidar, né? Vocês sabem o que é circuncidar, né? Eu acho que não, pastor. Não? Oi? Meu Deus do céu. Tô brincando só pra ver. Eu vai quero lá. jogar para ti, que é para te responder. Circuncidar era aquele ato que fazia no órgão genital do homem, né? Era algo muito íntimo, né? Quando criança, é uma coisa, mas Timóteo já era grande, né? Já era um adulto. Imagina o nível de intimidade e de abertura que Paulo tinha com Timóteo para circuncidar ele mesmo depois de grande, tocando nas questões íntimas, né, de Timóteo. O que eu quero jogar aqui para a gente terminar esse podcast com algo assim muito pesado, assim, com um peso verdadeiro daquilo de vivência, né? Eu quero jogar para nós aqui, que cada um pudesse falar de algo assim que o discipulado tocou uma área da tua vida, uma área que te transformou, que mudou, que fez todo sentido, né, na tua vida. E eu quero jogar aqui como... Eu peguei teu lugar, né, do âncora. É isso que eu tava vendo. Eu ia deixar quais as considerações finais acerca Né? do discipulado, mas isso é muito importante. Por Mas favor. eu quero que a gente Colocar faça isso. isso, né? Charles. Bom, eu quero começar falando que eu nasci num lar cristão, né? Eu aceitei Jesus quando eu tinha 12 anos de idade e fui começar a ter um discipulado com 15 anos. E fez total diferença na minha vida, quando eu tive um discipulador, quero até mandar um abraço para ele, para o irmão Roberto. Irmão Roberto, te amo. Porque foi ele que me ensinou muita coisa que eu nem entendia sobre quem era o Espírito Santo, sobre quando chegou um amigo meu que era de uma outra igreja adventista e disse que eu tinha que guardar o sábado, se eu não guardasse eu ia para o inferno. E aí eu corri lá no irmão Roberto, como é que é isso daqui? Ele pegou, me explicou e eu tive um discipulado com ele. Passados os anos, eu parou o discipulado e eu vi que a minha vida, por não ter mais um discipulador, ela meio que estagnou. Minha vida espiritual, parei de amadurecer. E aí hoje eu compreendo com isso que o discipulado é o que nos faz estar sempre amadurecendo, crescendo
nessa caminhada com Cristo. E isso marcou a minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom, Cezão. Que bom, Charles. Eu vou jogar pro César. César já tá quase chorando aí. Fala um pouco do seu César já tá discipulado. no manto já, o O César. discipulado, ele transforma a vida, né, cara? Sempre fui discipulado pelo meu pai, desde criança. E a nossa vida, ela era um discipulado. Eu acordava de manhã e via meu pai lendo a Bíblia. Eu via meu pai orando, eu via meu pai parecido com Jesus. E aquilo foi um espelho para mim, né? E cresci. E hoje eu noto que o discipulado foi muito importante para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu desenvolvimento como cristão, para o meu desenvolvimento como marido hoje, né? Para o meu desenvolvimento como um discípulo de Cristo, né? Então, eu dou graças a Deus pela sua graça, né? Por Ele ter colocado pessoas para nos discipular. Hoje eu sou discipulado pelo pastor Felipe, eu tenho aprendido muito, eu tenho crescido muito. O discipulado, ele impede a gente de fazer muitas besteiras, muitas loucuras, e eu não falo nem de pecado, eu falo de direcionamento de vida mesmo, né? E isso é crucial. O discipulado mudou minha vida, cara. Nossa, eu que tava me segurando aqui para não chorar. Eu estou agora me segurando e pensando nisso que César falou. E, de fato, o discipulado para mim foi algo que um divisor de águas, e diga de passagem como foi divisor de águas, porque eu fui entender discipulado um pouquinho mais tarde, né? Eu fui ver discipulado de uma maneira mais pessoal agora, né, com os meus 22 anos, e foi quando eu vi o quanto eu senti falta desse princípio, o quanto isso fez falta de certa forma, né? Porque isso acabou que acarretando algumas sequelas, algumas cicatrizes de religiosidade, de legalismo e entre outras coisas que me fizeram ter uma percepção equivocada sobre Deus. E o Senhor, pela graça, tirou as escamas dos meus olhos, entendendo o que é discipulado, entendendo a seriedade do discipulado dentro de uma igreja, para que ela seja saudável, e quanto isso muda não só a minha realidade, mas vai mudar a realidade de todos que estão em torno de mim, né? É o ponto de que até isso influenciou tanto a minha vida de discipulado que me fez ir para Manaus, né, Felipe? O pastor Felipe sabe bem disso. É verdade. Né? Foi uma conversa sobre discipulado que fez eu vim para cá. Então, realmente, pessoas precisam compreender, de fato, o quanto o discipulado é a forma... É importante. Quanto o discipulado é a forma prática e visível de Deus, do Evangelho de Deus, da boa notícia. A gente consegue ver no tete-a-tete. Pastor Felipão. Glória a Deus. Cara, o discipulado, ele marca muito a gente, né? Quando a gente começou com a igreja Acender e tal, e isso foi a pauta que fez o Murilo vir, né, de Joinville, onde ele estava morando, porque foi o ato da deficiência que nós analisávamos, e baseado em alguns ambientes eclesiásticos que a gente viveu, e a gente dizia, e eu dizia para mim mesmo, nossa, falta isso. Isso é necessário. Eu cresci num ambiente, né, e quando eu falo cresci, eu estou dizendo cresci espiritualmente, né, minha vida cristã. Eu cresci em um ambiente onde a igreja ela caminhava muito em estratégias de crescimento, né? E eu, muito novo, eu fui ungido a pastor, com 22 anos e etc. Então, os meus relacionamentos pastorais com pastores eram muito funcionais. Eles eram mais funcionais do que diga assim, de passagem, discipulado mesmo. E literalmente, assim, eu não quero menosprezar, eu tive homens que passaram pela minha vida, homens assim que me ensinaram algumas coisas, mas o meu discipulado mais profundo, né, foi pelo Espírito Santo, sabe? Essa falta que eu tinha de alguém foi preenchida em alguns termos pelo Senhor, né? Pelo Senhor. Inclusive, Deus utilizou dessa falta que eu tinha, né, desse almejo, desse anseio que eu tinha, para, quando eu fosse pastor de uma igreja,
era uma coisa que martelava em mim. Quando eu for pastor de uma igreja, eu vou levar a sério o discipulado. Eu vou querer viver o discipulado. E hoje eu vivo o discipulado, né? Eu tenho sido discipulado há alguns meses. E graças a Deus, assim, os poucos meses que eu tenho sido discipulado, virou uma chave dentro de mim. Em questões pastorais, em questões ministeriais, em questões familiares. Assim, eu fiz muita besteira. Fiz muita coisa da minha cabeça. E como o Murilo falou, eu olho para trás e eu falo assim, cara, se eu tivesse alguém que só falasse assim, não é preto, é vermelho, irmão. Tinha evitado muita cagada. Eu tinha evitado muita coisa. Mas, enfim, eu acredito que Deus usa das nossas cicatrizes para que a gente possa curar outros. Então, hoje, a ênfase da Igreja Ascender, a ênfase que nós damos no discipulado, não é uma mera vaidade, né? Não é uma mera vaidade. Não é querer dizer assim, nós somos melhores que igreja tal, que igreja B, que igreja C, não. A ênfase no discipulado nasceu de uma falta de discipulado. E é por isso que nós batemos nessa tecla, e é por isso que a gente vive, é por isso que a gente está conversando aqui, é por isso que a gente às vezes não hesita em estar horas com alguém, isso aí. Tarde da noite, né? Às vezes sai da casa de alguém, de um, almoça com outro e janta com outro. É o custo do discipulado. É o custo do discipulado. Porque, de fato, biblicamente, isso faz total sentido. E, graças a Deus, eu louvo a Deus por cada um de vocês que estão aqui, os meninos que estão aí, toda a galera da Igreja Ascender, que tem se submetido a esse conceito bíblico. E, de fato, eu tenho assim, estou muito feliz com tudo que Deus tem feito. E, de fato, hoje, se alguém me perguntasse, né, inclusive, eu sei que era para ser algo emocionante, né, mas às vezes as pessoas questionam, né, o que tu vai fazer para crescer a igreja, né? O que tu vai fazer para crescer a igreja? Isso aí não cresce a igreja não, rapaz. Irmão, não quero crescer a igreja, tá entendendo? Eu não quero crescer a igreja. Eu quero fazer e ajudar pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. Esse é meu alvo, essa é minha meta. Aleluia. Glória a Deus. E temos aqui, então, para o final, e eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias que iam sendo Salvos. Fica a dica aí para a gente aprender. Tem muita coisa para a gente aprender sobre discipulado, sobre crescimento de igreja, sobre diversos outros assuntos, sobre igreja local, sobre a vida comum. E eu quero que você aí fique sempre ligado, siga-nos no Instagram, Igreja Ascender Manaus. Vai lá, nos siga, seja parte dessa grande família. Nós estamos muito felizes e vamos para cima. Logo, logo estamos na próxima. Quero fazer considerações finais ou posso finalizar para o nosso povo? Pode finalizar. Posso, Charles? Estou autorizado? Pode finalizar. Posso finalizar? Então, Deus abençoe. Então, fica aí o Pode Ser, o podcast da Ascender. 3º episódio, meus amigos. Até mais e fica com Deus.